Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Line 7. E hoje temos aqui a presença ilustre de dois vereadores lá da cidade de Igarapé, aquela bela cidade de Igarapé. Então, para você que mora em Igarapé, muito obrigado pela sua presença aqui, por você estar acompanhando a gente aqui pelo Line 7. Nossos vereadores estão com a gente aqui hoje, é o vereador Rafael, do PV. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de participar desse bate-papo, falar um pouquinho do nosso município, né, e do mandato em si, esse primeiro ano de mandato. Maravilha. E também o vereador Cleicinho, do Agir. Boa noite, Bira. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, todo o grupo do Line 7. Vamos falar um pouco aqui do nosso primeiro ano de mandato, né? Falar mais sobre o nosso município de Igarapé também. Pois é, então, gente, você já sabe que vai ser uma conversa aí especial para o pessoal de Igarapé. Vamos falar aí da política, de coisas boas e principalmente do futuro. Isso. Para aquela cidade linda que é Igarapé. Bom, vamos falar aí do primeiro ano de mandato. Como é que está sendo esse primeiro ano de mandato aí, Rafael? Olha, eu estive no mandato passado, fui reeleito, né, Sim, pelo Partido Verde. Iniciando agora esse mandato está sendo diferente, porque a gente acaba adquirindo formas de resolver demandas com um tempo menor, mas está sendo um mandato com um pouco mais de dificuldade. A gente está vivenciando cortes no município de Igarapé e pressão popular por falta de alguns itens essenciais. Está sendo um desafio grande, mas mesmo nesse desafio a gente está conseguindo ser propositivo nos nossos mandatos, tanto eu quanto o vereador Cleice, apresentando projetos de leis que vão de encontro à necessidade da população, indicações, além de fazer um trabalho que a gente entende que é a parte mais importante da vereança, que é fiscalizar. Essa é a grande função nossa ali, principalmente compondo ali um mandato opositor, né? Uma oposição não ao município, mas uma oposição que faz debate inteligente sobre o que a gente entende no município que poderia ser melhorado. O seu segundo mandato, no primeiro você era situação ou também era oposição? Desde quando eu iniciei o mandato, eu sempre entendi que o vereador ele deve ser independente, né? Votar o que ele entende que é bom para o município, favorável, votar contra o que ele entende que é ruim, propor melhoria no que ele entende que pode ser melhorado. Então, eu sempre fui um vereador independente e entendo que o segundo mandato agora eu também continuo fazendo isso dessa forma. Só que na política não tem meio termo, né? Ou você é da base ou você é oposição. Então a gente entende que é oposição, mas diversos projetos que vai para a Câmara que a gente entende que é bom para a população, a gente abraça e procura ajudar, porque quem ganha com isso é o povo igarapense. Muito bem, que aí é uma oposição inteligente, né? Isso. O Cleicinho é o primeiro mandato? Primeiro mandato, né? Estou no meu primeiro ano aí. Grandes desafios, né, Bira? Tendo em vista a dificuldade que o nosso município vem enfrentando já nesse meu primeiro ano de mandato. Como bem diz o vereador Rafael, a gente, quando se fala oposição, a gente não é oposição ao município, muito pelo contrário. Perfeito. Eu venho seguindo uma atuação muito fiscalizatória, muito defendendo a população, defendendo os direitos da nossa população, mas os projetos que chegam na Câmara, que a gente entende que é bom para Igarapé, a gente abraça, a gente ajuda e no que pode fazer para poder avançar, sempre a gente faz. Porém, a gente vem cobrando muito, principalmente hoje, né, na situação que o município de Igarapé vem enfrentando com esses cortes aí, tanto na saúde quanto na educação e por aí vai. Nós vamos falar desses cortes, mas vocês dois são os dois vereadores de oposição. Sim. Você já tem um mandato de experiência muito bom, né, pro Cleicinho, porque tem aí um Pegando os parceiro. conselhos com o vereador Rafael, ele, né, segundo mandato dele, tô no meu primeiro, a gente tem a humildade de estar aprendendo, mas também a gente iniciou esse mandato aí com o gás todo, né, fiscalizando, trabalhando de segunda a segunda, sempre tentando fazer jus aos votos que a gente recebeu. Mas aí vocês falaram, né, um tom muito importante, no mesmo tom, uma situação muito importante. O papel, né, do legislador, ele é fiscalizar, né, propor leis, e é importante, é muito saudável
para qualquer município, estado e governo federal, quando tem aí uma oposição que é uma oposição inteligente, uma oposição que sabe né, propor projetos, fiscalizar, votar no que é correto, porque quando vota aquilo que está mandado ali pelo executivo, apenas por votar, corre o risco de fazer coisas ruins para o município. Então o município tem a ganhar, e é importante que o executivo entenda que vocês não são inimigos, vocês são fiscalizadores, estão cumprindo a sua função enquanto vereadores eleitos pelo povo. E tem ali as suas bandeiras. E aí vocês estão falando agora dessas questões do corte. Qual o impacto desses cortes? São cortes financeiros, cortes de pessoal, corte de estrutura? Olha, quando a gente fala em corte, Bira, é o seguinte cenário. O vereador Cleicinho, ele está no primeiro ano de mandato, ele tem uma atuação muito próxima ali do pessoal da saúde, uma pauta que ele abraçou, e lembra muito o meu mandato quando iniciei, né? É um mandato que tem coragem, que fiscaliza, impulsivo em algumas vezes, mas que faz um bom mandato. E o Gleicinho vem apresentando algumas demandas de corte na saúde e a gente vem trabalhando em equipe para tentar entender o processo e colaborar de alguma forma. Então, por exemplo, hoje o município de Igarapé cortou as marmitex que dava para os pacientes, os acompanhantes dos pacientes que estavam ali. Então a gente recebeu relatos. Sério isso? De familiares que estavam lá acompanhando e foi em casa buscar marmita para acompanhante do lado, porque não morava próximo da UPA. E não é uma região ali que tenha tantos comércios que as pessoas possam comprar. Uhum. E ainda tem aquelas pessoas que não têm condição. Então são cortes em áreas sensíveis. Quando a gente fala em corte, eu sempre costumo dizer o seguinte: em alguns momentos é necessário ajustar o orçamento, ajustar os gastos ali para que você consiga avançar. Mas você tem que pensar em cortar aonde geralmente gera impacto na carne, não impacto no povo. Quando você corta, reduz o número de exames, quando você reduz o número de medicação que é disponível para a população, quando você faz esses cortes, você impacta diretamente o cidadão. E tem outras áreas que poderiam ser cortadas, igual a gente ontem sentou, mas o Cleicinho no gabinete, debatendo alguns pontos. Tem contratos de várias consultorias que o município detém, e além desses contratos de consultoria, tem lavagem de carro, uma série de outras coisas que não sofreram cortes. O Cleicinho pode até falar um pouco mais sobre um contrato de digitalização de documentos, que é um contrato volumoso, o valor, mas em contrapartida vai e na Casa Cultura tira a profissional que dava aula de balé, que atendia 150 crianças, que o salário não era um salário tão alto. Uhum. Então corta em áreas sensíveis, mas mantém os custos das áreas que deveriam ter corte nesse momento. E isso impacta muito é um processo, né? A questão, quando essa corda arrebenta, não é de agora, vem Sim. de acontecendo de um período. E aí, assim, é como se não cortasse na perfumaria e cortasse do que é do povo, que é de direito do povo, que é o mais sensível, que é a saúde, que é a educação, isso aí é complicado. Fala-me deste projeto aí, desse contrato de digitalização que não sofreu corte. Bom, é importante a modernização da administração pública, mas também tem que pesar como é que isso vai impactar lá no cidadão que vai ficar sem remédio, né? Sim, esse contingenciamento que o município decretou esse ano, que vem enfrentando corte de funcionários, como o Rafael falou aí, que foi muito importante, sobre o corte da marmita lá na UPA para o acompanhante do paciente, que são, assim, que de fato vai impactar na população. Essa digitalização aí, que é um valor de 16 milhões, é um contrato que já estava desde o ano passado, né? Isso. Que, no meu entendimento, poderia dar uma pausa e focar nas ações essenciais. E eu protocolei até uma denúncia no Ministério Público, porque eu entendo assim, o contingenciamento é o corte de gastos, mas ele não pode ser corte de serviços essenciais. Sim. Quando a gente fala de saúde, cortou a marmita na UPA, cortou o médico da UPA, diminuiu o salário dos médicos das UBS, diminuiu o carga horária do dentista. Já é uma dificuldade danada você conseguir um atendimento com o dentista, e agora eles
vão ter só 20 horas. Meu Deus. E aí eu entendo que os serviços essenciais ele não podem ser cortados, como cortou também até na marcação de exames, né? Exames de sangue. Para você ter uma ideia, na UBS do meu bairro tinha uma média de 40 exames por semana. Hoje, o último mês que eu tive lá, que eu consegui ter acesso a esses dados, foram 16 exames durante o mês todo. Então, assim, 16 durante o mês mês todo. todo. Só Então, 16 pessoas tiveram. o acesso ao exame. E aí, você vai fazer aí um orçamento de um exame em torno de R$ 800. Sim. Impacto direto no bolso. Então, essa denúncia foi mais nesse sentido de não concordar com o corte desses serviços essenciais. Como o Rafael falou aí, você corta aonde não pode cortar, mas aonde que precisa mesmo, não existe o corte, né? Então, assim, a gente vem fiscalizando, a gente vem acompanhando muito preocupado, porque hoje o Rafael está presidente da Comissão de Educação e eu presidente da Comissão de Saúde. Então, cabe que a gente puxe na saúde, puxa na educação, mas os professores também não vão ter acesso ao café, né? Isso. Que é o café quanto tem lá no estoque, vai ter, mas quando acabar... Acabou o café do professor. do professor. Então, sim, são cortes que no nosso entendimento, daria para ser evitados, Sim. se cortasse onde precisasse. Eu quero só fazer uma pergunta nessa questão do exame, porque assim, que quando a gente entra dentro do consultório médico, a gente vai encontrar com o médico, que ele é um cidadão formado, capacitado, e aí ele vai analisar o meu problema de saúde, e ele que vai falar assim, olha, você precisa fazer esse exame, porque aí eu vou identificar qual vai ser o tratamento que você vai Sim. passar. E aí, qual foi o parâmetro que a prefeitura usou para falar com o médico, olha, ou a médica, você só pode dar X quantidade de exame. Aí ele vai sortear as pessoas que ele vai pedir exame? Eu tive essa preocupação também, e na visita em algumas UBS que eu fui, eu tive a oportunidade de conversar com o médico. A conduta do médico ela não foi violada naquele momento. O que acontece é que o médico ele faz o pedido, protocola no posto, porém a marcação não acontece. E aí colocaram um monte de regra, por exemplo, quem faz um exame só tem direito a fazer a outro depois de 4 ou 5 meses, não pode fazer antes. Coisa que são serviços essenciais. Se eu não melhorei a saúde, eu preciso continuar fazendo exame? Então assim, essa preocupação que a gente tem, hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma senhora que ela pagou para fazer, mas ela falou, seu Cleicinho, eu peço a todos os vereadores, olhe pela saúde, ajuda a gente. Aí ela relatou que nesse mês agora tinha sido feito 17, então aumentou 1. Mas já está assim, e está sendo remarcado paciente de setembro. Pô, a gente já está em dezembro, ou seja, a fila está muito grande. Então são serviços essenciais que cortaram que estão impactando diretamente na população. E tanto eu quanto o vereador Rafael, a gente vem fiscalizando, vem cobrando, vem denunciando onde que é cabível denunciar, para a gente tentar reverter a situação. O Ministério Público ele já se posicionou porque a verba para a saúde ela é uma verba carimbada, né? Eu tenho um grande amigo que é o Gilmar Mascarenhas, eu conversei com ele há um pouco tempo, e a gente conversando sobre orçamento público, você tem lá no orçamento público, você tem lá tantos por cento para a saúde, isso é uma lei, inclusive vem verbas carimbadas do governo federal. E aí, como que a prefeitura está fazendo cortes dentro de uma verba que ela é carimbada? Como que ela se justifica aí ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal? Olha, por mais que venham as verbas carimbadas para as finalidades específicas, o município precisa entrar com recurso próprio para custeio de algumas áreas. Então, o corte está ocorrendo em áreas que eles não estão saindo dos limites constitucionais que são obrigatórios eles investirem em saúde. Estão cumprindo essa regra, né, que é de seguir ali. Porém, nesse ano em si, está gastando menos em saúde do que gastou no ano passado. Então, houve uma redução do orçamento da saúde. E esses cortes estão ocorrendo, às vezes não é um corte que a população nota de imediato. Por exemplo, na área odontológica, a pessoa precisa passar pelo dentista do posto de saúde, ele vai lá, faz o atendimento. Como reduziu agora para 20 horas, o que acontece? A demanda é grande, então está marcando pessoas lá para o mês de março.
Se essa pessoa não tiver o tratamento dentário agora, que é o que é feito pelo posto, e esperar até março, corre o risco, quando chegar em março, o que resolveu o caso dela foi só um procedimento mais complexo, tipo um canal, algo do tipo. E quando chegar nessa fase, o posto de saúde já não atende essa finalidade. E aí ela vai para o setor privado e gasta um pouco mais do que ela poderia ter gastado se ela fizesse uma prevenção. Sim. Então, esses cortes que estão sendo feitos é para, no meu entender, que sobrar dinheiro para ir tampando o que o município acabou adquirindo, né, de déficit de um ano para o outro, né, em todas as áreas. Você tem ideia, a gente iniciou o ano de 2025 com um déficit de 57 milhões. Isso significa que em 2024 o município gastou 57 milhões a mais do que arrecadou. Isso aí não impacta apenas a saúde, impacta todas as áreas. Sim. Para que você consiga colocar o carro nos trilhos, você precisa fazer cortes. É natural que faça corte. Sim. E a gente não está questionando a questão dos cortes. O que a gente reivindica é aonde é necessário cortar e aonde não pode cortar. A gente entende que corte na saúde, por mínimo que seja, é inadmissível. For cortar, reduz o número de carros, reduz o número de imóveis alugados. Inclusive o vereador Cleis fez um requerimento pedindo essas informações. Reduz os cargos de alto escalão, reduz o número de secretarias. Mas você não corta exames. Não. Você não corta medicação. Tem pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, precisam de determinada medicação. Sim. Tem pessoas que fazem controle de diabetes, precisam da insulina. Esse tipo de corte, que quando a pessoa fica com dificuldade de ter acesso a essa medicação, você está colocando em risco a vida da pessoa. Então são esses pontos que a gente vem debatendo, e cortes que a gente entende que ele não impacta a economia. O que impacta a economia, vamos dizer, se você corta tira um profissional que ganharia ali R$ 1.800, por exemplo, R$ 2.000, que fazia um trabalho na Casa Cultura, dando aula de balé para crianças carentes e demais crianças que participavam. Inclusive, minha filha fazia aula lá. Mas tem várias pessoas que as filhas estão ali que não têm condição de pagar no setor privado e utilizam o espaço. Porém, quando você interrompe um projeto desse para economizar R$ 2.000, R$ 2.000 e pouco, você impacta diretamente, culturalmente, 150 pessoas, Sim. 150 famílias. Em contrapartida, tem os contratos de consultoria, tem esses contratos que não houve corte. Então, qual que é a nossa reivindicação? Reduz, por quê? Você determina a prioridade de um governo é quando ele tem que fazer escolhas aonde cortar. Sim. Você corta na área essencial, mas não corta em contrato de consultoria, você age em contrato de consultoria como rico e em questões essenciais você age como pobre, né? Então é essa a nossa reivindicação, os apontamentos que a gente faz. Priorizar. E a priorização tem que ser as pessoas das regiões periféricas que precisam desses serviços, tá no centro da discussão. E eu entrei em vários debates com o pessoal da Secretaria de Saúde. Sim. E o que mais, assim, me deixou bastante indignado foi, assim, o Rafael esteve comigo na luta quando a gente lutou sobre a questão das auxiliares de farmácia, que foram todas demitidas e por conta do corte de gastos. E eles falam com a gente assim, mas essa função pelo Ministério de Saúde, aí começa a colocar um monte de pontos, que é o cargo que não existe. A gente criou, e aí quando tem mais algum outro corte, elas vêm com elas têm essa teoria de falar que é um cargo que não existe, que não poderia ter. Mas o que eu sempre falo com elas, engraçado, que no período eleitoral pode tudo, tem cargo para todo lado, agora que passa o período eleitoral já não pode mais. Então, ou seja, você deixa a pessoa desempregada e deixa a farmácia das UBS sem auxiliar de farmácia. Então, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, estão tendo que desdobrar para poder fazer esse serviço que antes tinha uma pessoa responsável. Então, assim, o que chateia muito é você ouvir isso. Que esse cargo ele não poderia, teoricamente não teria. Eu falei, pô, como que não teria se estava aqui ano passado? Então, assim, é uma luta muito grande. Com detalhe, para quem estiver nos assistindo, e aí, quando você fala que teve um orçamento do ano passado, eles com um déficit de mais de 50 milhões, e você fala desses cargos que existiram no ano passado, era um ano de eleição, né? Então isso causa, assim, um estranhamento em todas as pessoas. Aí você vê a população, vai no posto hoje para pegar um medicamento,
Por muitas das vezes, se a técnica estiver em atendimento, tem que esperar. E aí, quando você vai debater, você fala, então é melhor a gente deixar assim do que fechar a farmácia do posto. Então, se eles tentam jogar que é melhor fazer isso do que fazer aquilo, mas eles não assumem que foi um erro de planejamento, um erro de gestão, que agora quem está pagando isso é a população. E nós, vereadores, são os que mais vemos sendo cobrados, com razão, a população com muita raiva, porém a gente tem a nossa limitação, a gente vai até onde a gente consegue ir. E é o que deixa a gente bastante chateado. A gente não consegue mudar esse cenário por si próprio, né? A gestão, ela está disponibilizando para vocês aí, como você fez até uma solicitação dos valores de alguns contratos, locações, ela está sendo transparente com vocês, no que poderia, então, ser cortado, não serem em áreas sensíveis como saúde, educação e cultura? Olha, a gente protocola os requerimentos. A maioria desses requerimentos vem com informações, faltando informações, algumas delas. E o portal da transparência também, a gente entende que ele poderia ser melhor acessível, né? Para que você conseguisse captar todas essas informações. É basicamente isso. A gente tem dificuldade com algumas informações e tem o rito, né? Porque quando você propõe um requerimento, tem 15 dias para responder. Aí, se a resposta não vem completa, você novamente protocola e tem mais 15 dias. E tem resposta que precisa ser rápida para o cidadão. Sim. Como que você dá uma resposta para um cidadão que está precisando de algo na área da saúde e demora esse período todo, né? Essas informações deveriam estar ali expostas para que a gente pudesse discutir e pudesse fiscalizar. Porque, na verdade, igual o Cleison falou, a gente não tem o poder de determinar a quantidade de exames ou a quantidade que vai ser feita, porque isso é ato discricionário do governo. Sim. Mas a gente tem pura obrigação de fiscalizar para garantir que os recursos cheguem aonde realmente precisa. Sim. Né? E é isso que a gente vem tentando fazer, porque eu entendo, você estava falando de oposição em base, eu entendo que toda unanimidade é burra. Porque se um governo, todo mundo concorda com o que ele faz, ele também nem consegue que alguém aponte para ele onde ele está errando. Sim. Então essa é a nossa função. Claro que com muito respeito a gente entende que uma coisa é gestão e outra coisa é a questão pessoal. Sim. E isso a gente não entra, mas fazemos essa fiscalização porque o povo espera isso da gente. Com certeza. Né? Fizemos esse compromisso lá em 2024. Temos Vereador, o senhor, Rafael, está com uma camisa que é Bora Consciência, conscientizar para a questão do autismo, que está dentro da educação, né, intrínseco ali, né? Como que está esse processo dessas famílias atípicas dentro de Igarapé? Tem um acolhimento, tanto na educação, tanto em outras áreas, como assistência social, na cultura? A questão do autismo, como todas as outras deficiências, e aí é um cenário geral, a gente precisa avançar muito, e Igarapé não é diferente. A gente entende que tem que se pensar esse acolhimento, né, de forma integrada, né? Educação, saúde, assistência social, para que a gente possa avançar. Eu almejo e tenho sonhos para Igarapé, inclusive em Betim foi recentemente inaugurada a Casa do Autista. Isso é um sonho que eu tenho, que a gente projeto. consiga um momento oportuno viabilizar isso na cidade, é um anseio das mães, ter um núcleo específico para a questão neurodivergente. Lá em Igarapé a gente conseguiu avançar com pautas importantes. Por exemplo, coloquei um projeto de lei que determina a instalação de sinais musicais nas escolas, né, e tirando de cena aquele sinal barulhento que tinha antigamente, e colocando sinais mais sonoros, com mais suaves, né, para que principalmente para as crianças que têm sensibilidade auditiva. Então a gente conseguiu avançar. Agora estamos discutindo em parceria a possibilidade de viabilizar a ecoterapia, que é uma terapia importante para esses jovens. E a gente tem discutido, né, internamente com um grupo de mães atípicas que caminham com o meu mandato, a possibilidade da gente criar pautas específicas para o acolhimento da mãe. Porque muitas das vezes o autismo as pessoas se preocupam com o filho, com toda deficiência, preocupa com a criança, mas esquece de quem cuida. Sim. E essa mãe, na maioria das vezes, dedica integralmente aos cuidados com os filhos. Então, ou seja, várias indicações, recurso de emenda impositiva eu destino para essa causa, mas a gente tem um gargalo muito grande no município de Igarapé
e que as mães sofrem muito e é algo que cabe me sensibilizando, que é as filas grandiosas para ter acesso a fonoaudiólogo, para ter acesso a TO, é a rotatividade que foi criada para que todas tenham acesso. Funciona assim, só para explicar para quem está nos assistindo. A criança começa a fazer terapia, ela vai fazendo algumas sessões, quando ela finaliza esse ciclo, ela sai e vai para o último, para o final da fila e outra criança entra. Nesse período que ela sai das terapias, ela tem uma regressão. Sim. Então, ou seja, faz essa rotatividade na tentativa de atender o máximo de pessoas possíveis, só que não atende da maneira que deveria ser. E é uma luta que a gente entende que precisa ser melhorado com alternativas, com parcerias, né, para que possa avançar. E eu creio que a casa do neurodivergente, que eu acho que seria o nome mais apropriado, Sim. que você atingiria também outras, que nem síndrome de Down, outras neurodivergências, você conseguiria atender nesta casa, centralizado, com terapias, com equipe multidisciplinar. É um sonho que eu almejo pegar a pé, já indiquei e estamos correndo atrás para que o município possa sensibilizar e colocar em pauta. Mas, resumidamente, a gente, quanto à inclusão no município, a gente ainda está a passo de tartaruga, precisa avançar muito, porque tem muita mãe que tem sofrido e lutado muito para buscar direitos que a gente entende que são garantidos por lei e às vezes são negligenciados. Que avance mesmo e esperamos aí que o executivo entenda mais, né, dessa pauta, possa abraçar mais essa causa, que é uma causa muito, muito importante. Vereador Cleicinho, que tem aquela atuação muito forte dentro da saúde, eu vi um vídeo seu, inclusive você também estava, Rafael, estava com uma vereadora também, que vocês foram numa situação dos atestados, que parece que teve ali um certo conflito aí do executivo com essa situação do atestado. Aí fizeram uma norma que eu achei que eu fiquei curioso para entender essa história. Na verdade, foi uma polêmica muito grande e até hoje tem alguns impactos. Aham. Colocaram um comunicado lá na UPA sobre a questão do atestado, que o atestado seria somente para paciente que estivesse internado na UPA. Mas a gente entendeu, mas como assim? Às vezes a pessoa vai lá na UPA lá com uma diarreia, Uhum. ou então com uma enxaqueca, com pressão alta, que precisa Sim. do atestado do dia, mas que não está internado. Então, teoricamente, estava inibindo a população de poder ir até a unidade de pronto atendimento, que é a UPA. Sim. E a gente, muito rápido, já foi até a unidade, fizemos um vídeo, protocolamos um ofício na secretaria, solicitando que isso fosse revisto. Tinha vários agravantes nesse comunicado, e um deles era interferir na conduta médica. Falaram que não iriam interferir, mas só de ter o comunicado, o paciente chega lá e ele não vai ficar. E aí, depois que a gente fez a luta, fez a atuação, eles mudaram o contexto e colocaram que seria um atestado consciente. Aí é uma boa ideia ter um atestado consciente para poder até inibir também algumas pessoas que estavam indo realmente somente para pegar o atestado. Mas o que a gente tentou preservar ali é a conduta do médico. Se o médico entender que a pessoa tem direito a 15, 30, um dia de atestado, que seria preservado. E aí a gente fez um vídeo, repercutiu muito, algumas pessoas entenderam que sim, que a gente estava certo, outras que não, mas a gente conseguiu reverter. Porém, até nos dias de hoje, eles conseguiram dificultar um pouco o acesso ao atestado. Quando eu falo assim, conseguir dificultar, porque nós, vereadores, a gente recebe relatos de pacientes que procuram tanto a UBS quanto a UPA, que de fato passando mal e não conseguiram atestado. Mas aí tudo bem, a conduta ela é do médico e a gente não vai interferir nem pode. Sim. Mas a impressão que a gente tem é que realmente eles estão segurando bastante, até no que pode, para poder fazer com que a UPA fique vazio. E no meu entendimento, o trabalho que eles têm que fazer é de humanizar mais aquele espaço. Colocar mais médicos, colocar mais profissionais. E a gente falou agora há pouco dos cortes. Lá na UPA, por exemplo, cortou o médico. Mandou vários técnicos de enfermagem embora. E aí fazem o movimento do atestado consciente, que é muito válido. Porém, para poder fazer
a UPA ficar vazia é você melhorar o serviço, aumentar a mão de obra. Então, o caminho, na minha opinião, seria esse. Mas foi muito polêmico e graças também à união de alguns vereadores, a gente conseguiu, de prontidão ali, já mudar o comunicado e as coisas fluir. É porque é uma UPA, né? Uma unidade de pronto atendimento. Eu tenho ali uma dor na coluna, eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma diarreia, não significa que eu vou ficar internado. Mas pode ser que eu seja liberado pós-medicação e eu vou ter que ter um atestado, porque eu vou ter que tomar uma medicação que vai me afastar do trabalho. Então, isso tem que ter o atestado. E aí o médico que é o Tem um vai relato saber disso, né? Tem um relato de um paciente, ele faleceu na UPA, né, aproximadamente uns 15 dias. Ele tinha procurado um posto de saúde, ele tinha um problema de coração muito grave, ele precisava de fazer uma cirurgia, e ele tava com os pés inchados, ele tava bem, e um rapaz novo. E a família me procurou, falou, pô, Cleicinho, ele foi até a UBS e conseguiu apenas um dia de atestado. Ele tá indo trabalhar, mas ele não tem condições. Uhum. E aí eu falei, pô, volta com ele no posto de novo, ele não pode ficar só com um dia. Aí voltou no posto, depois ele conseguiu, parece que mais uns 15. Mas aparentemente foi só um e teve que trabalhar. E no outro final de semana, ele deu entrada na UPA e infelizmente veio a falecer. Meu Deus. E esse é um dos casos que que a gente vem recebendo, que a gente tem um entendimento que o quê? Que está sendo bem criterioso esse atestado, sabe? Uhum. E aí, de fato, a pessoa que realmente precisa, ela está sendo prejudicada. É uma situação, eu costumo dizer o seguinte: você tem uma gama de políticos no Brasil afora que, às vezes, na ânsia de resolver um problema, cria outro problema. Sim. Porque no setor público, você tem legislações que regulamentam as suas ações. O atestado tem uma legislação específica que garante a autonomia do médico e o direito do trabalhador. Então, vamos pegar num contexto, um motorista de ônibus. Ele sai ali para trabalhar, deu algum problema ali, que ele não está apto ao trabalho, vai na UPA. Chegou na UPA, ele não recebe o atestado. Ele tem que voltar para o trabalho, porque ele vai ter um reconhecimento ali só das horas que ele Sim. esteve na UPA. E aí ele vai carregar 50 passageiros dentro do ônibus. E ele não está apto ao trabalho. Mas como ele não tem um atestado, ele vai estar trabalhando e colocando a vida das pessoas em risco. Tem um detalhe, por exemplo, tem pessoas que trabalham na escola, limpando a escola, carregando balde de água, varrendo, aquele serviço ali o tempo todo. Pessoas, algumas delas já é de idade. Tem um problema na coluna e precisa se ausentar do trabalho. Então, ou seja, por isso que tem a legislação que regulamenta. O que acontece com alguns políticos? Eles pegam modelos que viu na rede social em outros municípios e tenta replicar. Não acho que seja errado você pegar modelos que deu certo em algum lugar ou outro e replicar, desde que você não esteja infringindo nenhuma legislação. E essa da autonomia médica, ela é inquestionável. É inquestionável. Por exemplo, tem uma dona que me procurou, ela fez uma cirurgia acima do olho um pouco, teve um corte, teve que dar ponto, e ela não recebeu atestado. Se você for analisar, ela passou por uma pequena cirurgia. Sim. E ela deveria ter um período ali de repouso. Sim. Eu fui fazer um procedimento dentário, algo simples, né? No primeiro dia eu fiquei bem baqueado, né? Agora você imagina assim, eu tenho 35 anos. Você imagina uma pessoa aí que já está aí numa 50, 55 anos, dependendo do procedimento que ela faz, ela demanda um tempo maior de recuperação. Sim. E aí, eu, quanto vereador, ou prefeito, ou vice-prefeito, vai determinar quantos dias ela merece de repouso. Por isso tem leis, e a gente tem que respeitar essas leis. Então, o que a gente fez, o nosso movimento que a gente fez ali é o seguinte: não é que a gente é contra ou a favor quem pega atestado. A gente está ali para fazer com que as leis não sejam infringidas. Se tem uma lei que regulamenta o atestado, basicamente o município não pode passar por cima dela. E a gente apresentou esse ponto de falha que tinha no comunicado. O governo entendeu que de fato precisaria fazer essa correção. Parabéns. Trocou, né, o comunicado ali, mas deixou sequelas. Porque um simples comunicado faz com que agora algumas pessoas que vão lá tenham dificuldade de ter acesso. Não sei se
internamente o médico recebe essas orientações, mas a gente orienta as pessoas que passam por isso para informar os nossos gabinetes, porque dependendo do número e das justificativas, a gente também cogita a possibilidade de buscar outros órgãos reguladores para que possa intermediar essa discussão. Bom, eu vou perguntar aos dois. Os senhores acham que isso é uma medida para, vamos dar um nome, maquiar que a UPA está vazia, que a UPA não tem problema, que o atendimento chega ali é rápido? Sim. Eu tenho certeza. Para contextualizar, é o seguinte cenário. No plano de governo foi prometido a nova UPA. Então a nova UPA pode ser construção de novo prédio, apesar que tem limitações pela quantidade de população, mas poderia ser aumentar o prédio já existente. E aí, isso de fato poderia resolver de fato a demanda. O simples fato da UPA estar cheia ou estar vazia, ele não demonstra qualidade. O que demonstra qualidade é se o paciente é atendido, medicado e bem acolhido. Porque um paciente que vai na UPA, ele é funcionário, trabalha no setor privado, na metalúrgica, e ele está doente, com a pressão alta, alguma coisa do tipo, sem condição de trabalhar. Se ele entende que a UPA de Igarapé ele vai ter seu direito negado, ele vai para outra UPA. Ele vai para de Bicas. E aí o que acontece? Ele sobrecarrega de Bicas. Aí passa uma sensação que a UPA de Igarapé, o atendimento está rápido, tem poucas pessoas, mas na verdade é uma maquiagem. Né? Eu vejo no seguinte cenário: Igarapé, a população cresceu muito, os equipamentos de saúde, no que tange a urgência e emergência, ele já não suporta, e você precisa fazer desse problema, dessa situação, ter uma iniciativa para resolver de fato. E o que seria? Aumentar esse espaço, criar um setor pediátrico na UPA de Igarapé para que você possa ter esse atendimento para as crianças. Isso de fato você resolve demanda. E a outra demanda principal que eu vejo, investimento de infraestrutura na atenção básica, que é nas UBS, para que várias demandas que sendo atendida na UBS não chegaria de fato na UPA. Eu acho que basicamente é isso. O Clei está mais à frente dessa discussão, pode contextualizar melhor. Sim, e o Rafael tocou no ponto importante do trabalhador procurar, por exemplo, a UPA de São Joaquim de Bicas, porque a maioria das empresas é assim: se você não apresenta o atestado, você perde a cesta, né? Talvez não é nem você perder o dia, você perde a cesta, o que é de muita importância. Então eles acabam não procurando a UPA. Eu vou com muita frequência na UPA, desde o meu início do mandato, eu tenho esse hábito de ir lá frequente, e eu reparei por várias vezes, de eu chegar, depois dessa questão do atestado, eu chegar na UPA de estar cheio, e eles vão na página da prefeitura e postam atestado consciente. Aí a impressão que eu tenho é que eles estão querendo espantar o povo de ir na UPA, para não superlotar mais. Então o que precisa ser feito, essas políticas públicas, que seria no quesito de melhorar o atendimento com profissionais, que é o que eles deveriam de fazer, não está fazendo e está querendo maquiar, espantando a população da UPA, para poder falar que está tendo um atendimento com eficiência, e o que de fato não é. Nessa última semana agora, por exemplo, andaram postando várias vezes o atestado consciente, mas não funcionou porque a UPA está lotada 2, 3, 4 dias seguidos aí. Meu Deus. E aí é uma questão de gestão que precisa ser revisto assim, de forma bem rápida. E passa uma sensação, quando fala dessa questão de atestado, passa uma sensação que 100% das pessoas que vão na UPA vão para ter atestado. E isso não é uma realidade. Não. A gente vê pessoas lá porque eu particularmente, eu gostaria de não acreditar que uma pessoa vai na UPA e fica 4 horas aguardando atendimento para pegar um atestado. Eu, particularmente, trabalhei CLT muito tempo e raríssimas vezes precisei faltar, mas quando eu precisava faltar, eu justificava pro chefe, falava assim: olha, eu não consigo comparecer ao trabalho, surgiu um imprevisto, e eu não tô doente, eu não vou pegar atestado. Tem pessoa que tem o hábito, às vezes bebeu muito no domingo e na segunda-feira pegar atestado, mas o médico consegue avaliar isso, se aquela pessoa está ali só pelo atestado, porque ele vai conseguir fazer uma análise clínica. Não cabe eu definir se ele tem direito ou não. Então, eu acho que o que precisa pensar é a saúde de forma mais ampla. Sim, aí você tocou num ponto interessante,
que é a saúde é um sistema Sim. muito complexo, né? Você tem o primário, o secundário, então você tem que entender esse sistema, como é que o primário ali, que as UBS estão sendo bem... Assim, essa questão dos atestados, já que no momento eles não poderiam ter com condições de ampliar o efetivo da UPA, eles deveriam de melhorar o atendimento das UBS, que é um ponto que eu ia tocar aqui, que hoje eu fui demandado por uma senhora. Eu falei assim, eu chego na UBS, depois de 9h30, eu não consigo ter atendimento lá, meu neto teve um acidente em casa, eu levei lá para a UBS, já era 10 horas da manhã, e não atende. Tudo bem que a UBS ali é a prevenção da família, tem Sim, todo essa parte que de fato é importante, mas você tem um médico na UBS ali que fica de 8, tem uns que chega às 7 horas da manhã e fica até 5 horas da tarde, que por muitas das vezes não atende aquele morador ali daquela região e manda para a UPA, que é uma demanda de pulseira azul, que é de posto. Então eles têm que melhorar o atendimento na UBS para não sobrecarregar a sim. UPA, que é o que não vem sendo feito. E aí o foco fica todo na UPA e as UBS fica com essa sensação que não tem um atendimento. Porque hoje a realidade em Igarapé é assim, para você poder marcar a consulta com o médico na UBS, é de um mês para frente. Então, se você quer lá marcar uma consulta, se você estiver passando mal, por exemplo, então, às vezes tu passando mal, uma coisa dá para você segurar até amanhã. Você não consegue marcar para outro dia, é depois de um mês. Não, e nós iniciamos a nossa conversa, os senhores falaram das questões do corte. E o corte entrou até de ter corte nos exames. Que você me falou que são 16 por uma unidade. Não, é uma unidade lá. Então, assim, não é o atestado que é o problema. Na verdade, se você não tem lá no UBS o atendimento, a pessoa não fez os exames, não fez o tratamento, ela vai ir para a UBS sim, porque ela tá doente. Eu sei Né? Ela não teve o tratamento, ela não recebeu ali o exame que o médico identificou qual é a doença, a causa da doença, ou seja, qual vai ser o medicamento que ela vai ter que tomar para não ter aquele problema mais. Ela vai continuar doente, ela vai entrar, lógico, ela vai procurar ajuda. Ela vai para onde? Para o UBS? Vai para a UPA. Então, tá complexo essa história. Não é o atestado que é o problema aí. Tem um detalhe que é o seguinte: a gente está falando de atestado e algumas pessoas entendem, mas tem muita gente que vai buscar atestado à toa. Identifica essas pessoas clinicamente e puna. A gente também não é favorável. O médico vai fazer isso. É treinado para isso. Isso. A gente entende que essa questão do atestado, quando se fala que a UPA agora está vazia porque não tem atestado. A UPA pode sim estar vazia. E você está negligenciando direito de diversas pessoas. Sim. Mas tem um detalhe: das pessoas que mais precisam. Sabe por quê? Porque a grande maioria que tem plano de saúde, os que têm plano de saúde, na verdade não são maioria, são minoria, os que têm plano de saúde. Cada vez menos. Isso. Eles têm a opção de fazer o atendimento no setor privado e ter o atestado para apresentar na empresa. Já aquela pessoa que trabalha braçal, se você pegar, por exemplo, uma pessoa, dependendo da idade, com pressão alta, trabalhando numa empresa, debaixo de sol, tem pressão alta, faxineiro, sorteiro, pedreiro, você vende pedreiro, coitado. Ela na ânsia assim, nossa, se eu perder meu dia, eu vou perder a sexta, não vou trabalhar doente. Aí sabe o que vai acontecer? Vai trabalhar de pressão alta. Vai adoecer mais. Isso, vai adoecer mais, vai agravar aquela situação. Então, ou seja, é um efeito cascata. Quando eu falo de pensar de forma ampla a saúde, você identificar onde estão as maiores demandas e tentar sanar elas, criando outros equipamentos, fortalecendo a atenção primária, deixando que não falte medicação, avançando em prevenção para que não chegue em casa onde a pessoa de fato tem uma doença crônica ali. Então você pensar a saúde de forma grande e tem pessoas técnicas, sim, até mesmo dentro da estrutura, que poderiam, né, ajudar nessa análise. Sim. A gente recebe às vezes relatos de pessoas, uma estratégia, um plano estratégico. A questão do exame em si, eu sei que a coordenação vai assistir. E eu sei que elas vão falar que a gente está errado. Mas, assim, elas podem enganar qualquer um, mas a mim não engano, porque eu debati com elas sobre a questão dos exames.
Aí falaram que não reduziu. Pô, mas como não reduziu? Aí falaram que elas apenas colocaram alguns critérios porque tava de qualquer jeito. E aí eu entrei em um debate com a coordenadora, porque eu não concordo. Como você bem disse, se o médico entender que você tem que fazer exame uma, duas, repetir, depois repetir de novo, você vai repetir. E hoje não, isso não é possível diante da situação do município de Igarapé. Isso não é possível hoje. Então, assim, cortar esses exames, mas o que a coordenação passa é que não foi cortado. É que apenas hoje o médico da UBS, ele antes de solicitar qualquer exame, seja exame de sangue, qualquer outro exame para o paciente, ele tem que entrar em contato com outro médico, que é uma espécie de uma telemedicina, que é uma rede que vai regular, que faz uma regulação e que vai falar para ele se ele vai pedir ou não. Então tem essa questão também que eles implantaram lá agora, que é O VAR da medicina. é o VAR da medicina. Que aí acaba, mais uma vez, impactando e prejudicando a população. Mas quando elas assistirem essa entrevista nossa, eu quero deixar muito claro que elas podem enganar quem elas quiser, mas a mim e nem o Rafael, tenho certeza, elas não vão enganar com esse questionamento, porque nós recebemos e estamos vendo, presenciando isso diariamente, a dificuldade da população na questão dos exames. Pontuamos bastante exames aqui, mas tem cirurgias que não estão saindo mais. Tem outros exames sem ser esse de sangue, mas uma ressonância praticamente ultrassom. possível, agora esquece. Um ultrassom. Então, assim, tá tudo muito difícil na nossa saúde hoje. E aí a população ou paga ou vai para outros municípios que estão tendo, né? E a gente entende que o mandato de vereador, ele é um mandato que você é o primeiro contato da população. Então, quando a gente entende que está cortando, é porque há meses atrás, a gente não recebia a mesma quantidade de reclamações de pessoas que têm dificuldade de ter acesso a esse serviço. Então, por isso que a gente está cortando. E pelos relatos das pessoas que nos passam quando ela vai procurar esse serviço. A gente busca fazer, quando a gente critica esses cortes, é porque a gente quer que melhore. Não é uma questão, Rafael está fazendo crítica relacionada à saúde porque ele é contra o governo. Não. Eu estou fazendo crítica porque eu sou a favor do povo. Porque eu entendo que quando você corta e você impacta a vida do cidadão, você está impactando na parte mais vulnerável dessa discussão. Se você for avaliar, por exemplo, essas pessoas que estão sendo impactadas e precisando de exame, algumas delas não têm condição de pagar. Às vezes aguarda 3, 4 meses ali e talvez uma situação que poderia ser corrigida com a simples medicação se torna algo que pode, né, trazer um transtorno muito maior. E é isso que a gente preocupa de fato. Nós estamos um bom tempo aqui, volta e fala da saúde, né? O maior problema hoje de Igarapé é a saúde ou tem outros setores que também estão aí sofrendo, estão deixando a desejar? Na minha opinião, o que mais impacta realmente, diretamente, o que mais está tendo dificuldade, o que piorou bastante hoje no município de Igarapé é a saúde. Eventualmente tem outros cortes também que teve em outras pastas, como educação, que impacta também, mas a saúde é onde tá doendo no bolso, porque as pessoas estão tendo que pagar para fazer alguns procedimentos e hoje um pai de família que ganha um salário mínimo para poder custear isso aí tá pesando muito. Eu entendo que duas áreas que estão sendo muito impactadas com esses cortes é a saúde e a educação. Vem sendo bem pesado para eles. Mas eu acho que o grande problema mesmo é a questão da administração no que tange a despesa e receita. Porque o Cleicinho chegou demandas para ele, chegou para mim, chegou para outras pessoas, teve corte no meio ambiente, teve corte no esporte, teve corte nas OS. Pra você ter ideia, no ano de 2024, o Cleicinho ainda não estava vereador, mas houve um grande número de contratações de mão de obra, seja porteiro e por aí vai. No ano de 2025, essas pessoas foram mandadas embora. Então, ou seja, ano passado era um ano de eleição,
esse ano já é um ano de, né, primeiro ano de mandato, Uhum. e essas pessoas foram mandadas embora. E aí vira um efeito cascata, por quê? Quando você começa a fazer corte, você reduz o número de profissionais na saúde. Aí você vem, depois foi terceirizou a UPA. Aí reduz o salário de médico. Aí você manda o porteiro das escolas embora, que inviabiliza que a quadra seja usada final de semana. Então vira uma bola de neve. Claro que tanto o meu mandato quanto o mandato do Cleicinho, a gente recebe muitas demandas específicas. Igual o telefone do Cleicinho, às vezes a gente está na Câmara, é o tempo todo chegando demanda Uhum. da saúde. E o meu chegando muita demanda da educação. Sim. Então, ou seja, porque são áreas mais sensíveis. Uhum. Mas tem áreas que as pessoas às vezes não estão pontuando em rede social, mas que tem impactado. Por exemplo, é a questão ambiental. A gente recebe muita reclamação de ruas que ficam um longo período sem varrição. A gente recebe reclamação de famílias que o filho fazia teatro na Casa Cultura e entende que esse projeto não vai dar continuidade no ano 2026. Uhum. Então, é de acordo com a dor de cada um. E isso que vai chegando para a gente. Então, eu entendo que, num contexto macro, eu acho que é porque aumentou a despesa, a receita não acompanhou esse aumento de despesa, e isso impactou que está fazendo cortes que não está conseguindo, que está fazendo corte em área sensível, que está impactando o povo. Para quem está em casa, vamos recapitular aqui. Nós estamos tendo um problema de equilíbrio na receita, né? No equilíbrio financeiro. Se gasta mais e se arrecada menos, e aí chega esse problema que eu tenho é igual na casa de vocês, né, gente? Eu ganho X, se eu gastar mais do que X, eu vou ficar devendo, e aí eu vou ter que fazer corte para, né, não consigo fabricar dinheiro, né? Então é o que eu estou vendo, é isso que acontece. Mas Igarapé é uma cidade muito bem localizada, é uma cidade estrategicamente localizada. A administração ela não está conseguindo aí impulsionar o desenvolvimento, atrair novas empresas, porque tem um parque industrial, inclusive, muito interessante, né? Lá tem a Saada, tem algumas outras grandes empresas, e tem um espaço ali que poderia abrigar novas empresas, né? Sim. A gente tem ali a área da SADA, né? Que abriga algumas empresas que são importantes para o município. A gente tem a Fornac, que é uma metalúrgica que tem uma atuação muito interessante do município. E aí, em relação à gestão atual do município, fez uma alteração no plano diretor, que numa avenida lá chamada Norte-Sul, possivelmente vai ter empreendimentos sustentáveis, que isso será interessante economicamente para o município. Isso eu consigo dizer de forma muito clara que foi de forma assertiva Que do ótimo. governo municipal essa alteração no plano diretor nesses pontos, onde vai possibilitar alavancar a arrecadação do município. Aham. Então, ou seja, eu sempre entendo o seguinte: criticar e elogiar, ambas as situações são importantes. Não é Aham. porque há uma crítica que tudo é ruim e não é porque há um elogio que tudo tá bom. Eu vejo que se tem um ponto que eu poderia apontar que foi assertivo do governo, eu acho que eu acho não, tenho certeza que essa parte da alteração no plano diretor, onde vai possibilitar a chegada de algumas empresas naquele espaço. Só que aí volta a questão de administrar a despesa, porque não adianta também você atrair e aumentar a arrecadação e na mesma proporção ou um pouco mais, você aumentar a sua despesa. Sim. Pegando por base um exemplo simplório, você ganha 5 mil reais por mês, gasta 5. Então, Aham. você fica no 0 a 0. Aí você passa a ganhar 10 mil, mas você passa a gastar 11. Então, ou seja, teoricamente você está mais pobre, não mais rico. Então, Sim. basicamente é esse o cenário que eu vejo, que a gente tem que alavancar a nossa receita e administrar, de fato, a nossa despesa para que possa proporcionar investimentos em áreas essenciais, seja em saúde, como é uma defesa, e se eu não estiver enganado, fizemos em conjunto com a participação de mais vereadores, uma indicação, por exemplo, de um setor pediátrico ali na UPA, porque a gente entende que é uma demanda que precisa avançar. Então são pontos que só vai possível fazer quando você tem Tem receita. receita, e para que tenha isso tem que ser estratégico para que isso ocorra. Fala em receita, tem um assunto que ia ser pautado ali na região de vocês, e eu, inclusive, estou lá dentro do grupo, que é a questão do mineroduto versus uma ferrovia para escoar ali
uma, uma minérios ali na Serra de Igarapé. Tem muitas pessoas que são contra, tem outras pessoas que são a favor. Eu queria ver a opinião de vocês, porque é um eixo também de desenvolvimento também, que a mineração, ela é também uma fonte de renda, desde que ela também seja sustentável e respeite ali o meio ambiente, né? Olha, em relação a essa questão que está sendo discutida na região da linha férrea, trata-se de um projeto que tem uma liberação da NTT, alguns terrenos já têm utilidade pública para que possam ser desapropriados, Aham. e a gente entende que trata-se o poder econômico atropelando as necessidades ambientais. Quando a gente fala, eles divulgaram esse projeto dessa linha férrea, que parte ali do município de Mateus Leme, e vai até, corta o município de Igarapé e sai em Mário Campos, com a justificativa de tirar 5 mil carretas da BR. Sim. Por isso, só por isso, eu acho muito pouco. Se você for avaliar aonde essa linha férrea poderá cortar caso avance, ela atravessa uma área de proteção ambiental e uma região que tem muitas nascentes e que abastece o reservatório Serra Azul. Sim. Dependendo do impacto que essas nascentes tiverem, a gente compromete todo o abastecimento de água da região metropolitana. Uhum. Além disso, tem terrenos ali que são produtores de hortaliça, de verduras, de fruta e por aí vai. Essa região dessas cidades que eu citei, elas são responsáveis por 40% do abastecimento do Ceasa. Então, você está falando de impacto, você vai impactar, né, uma região toda, a região metropolitana toda, em relação a levar alimento de qualidade para as escolas e por aí vai. E eu acho que tem outras alternativas mais viáveis. Anteriormente, houve um estudo sobre a possibilidade de avançar com mineroduto ou linha férrea que seja, e ambientalmente foi no estudo decretou que é inviável de acordo com a nossa região, de acordo com o nosso relevo. Mesmo assim, estão passando por cima disso. E, da forma que está sendo conduzido, vai monopolizar o transporte, porque, por incrível que pareça, a gente está falando de um projeto de linha férrea que as próprias minerações são contra. Uhum. Porque elas entendem que elas vão ser obrigadas a transportar exclusivamente por essa linha férrea. Sim. Isso pode também fazer com que o custo dela fique maior. E a única opção que seja a linha férrea ali da Cedro. Então a gente fez um posicionamento contrário, né? Não contrário ao desenvolvimento, mas contrário da forma que está sendo conduzida, porque fizeram tudo isso sem dialogar com as comunidades. Uhum. Os territórios não foram consultados, a gente visitou casas de pessoas que criou toda a sua família na produção ali de flores e vê que, se caso isso avançar, vai perder seu terreno, porque a linha férrea está projetada para passar no meio desse terreno, Uhum. que é de um senhor, um amigo meu, Márcio, que mora no Alto Boa Vista, que é um reduto do município de Mateus Leme. E em Igarapé, a gente terá impactos de atravessar vias, e a série de transtornos que traz, né? Além disso, precisa se pensar também na questão de emprego também. Estou falando de tirar 5 mil carretas de circulação, são 5 mil pais de família, né? Uhum. Então tem todo esse contexto. Eu acho que tem outras estratégias. Você melhorar a sinalização, você colocar válvulas de escape na BR. E detalhe que a gente foi apresentado alguns estudos na audiência que a gente participou, né? A porcentagem maior de acidentes nesse trecho não é com as carretas de mineração. Uhum. A porcentagem maior são com carretas diversas, só que é uma justificativa bonita para tentar atrair a aceitação Sim. popular, mas quando você vai olhar ponto a ponto, ela é muito prejudicial a longo prazo. A gente está falando de alimentação de qualidade, a gente está falando de água e uma série de situações. E conseguimos fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conseguimos fazer algumas no município de Igarapé e mostrar nossa insatisfação, mas sabendo que tanto essas liberações ambientais, essas autorizações por parte da NTT, são discussões que ocorrem a nível de União e a nível de Estado. Uhum. Mas nós, como município e vereando no território de Igarapé, a gente tem por obrigação de fazer os debates, discutir e tentar levar informação para os moradores. Bom, essa pauta aí da linha ferro, o Rafael foi muito feliz.
até porque começou no ano passado, Sim. então o Rafael já vem tomando frente dessa pauta, assim, com maestria, porque ele vem debatendo, assim, batendo de frente com a empresa. Eu pude participar até da audiência pública que teve no ano passado, que o Rafael propôs, né? Isso. Eu não tinha tomado posse ainda, pude estar na mesa e eu fiz uma fala lá, assim, a Cedro, ela não vai entrar no nosso município com os dois pés na porta. E aí eu já iniciei o mandato com isso na cabeça e o Rafael já estava na linha de combate, cheguei para poder agregar com ele. E uma empresa que não participa de audiência pública para poder discutir, para poder ouvir a população e ter o direito de mudar alguma coisa ou outra, para mim não pode avançar, porque você já vê que a intenção ali é somente voltada para eles e não de melhoria para o nosso município. Então, é uma pauta que a gente entende que não pode avançar em hipótese Uhum. alguma do jeito que está, porque quem no futuro, e aí a gente fala de filho, de neto, e até ainda a gente vai conseguir pegar esses prejuízos que vai enfrentar, somos nós que mora na região ali, porque a gente vai ter barulho do trem passando, e Poeira. fora isso, hoje a gente tem minerador aí em torno de Igarapé ali e que não investe nada na cidade. E aí o que que garante que vai passar uma linha ferro no centro da cidade ali e que vai investir também? Então, assim, tem muita promessa e pouca ação e o Rafael vem conduzindo isso aí com maestria, ou vem somando com ele para poder somar as forças e a gente conseguir fazer a luta e fazer com que não avance essa pauta que impacta direto a vida do cidadão igarapéense. O meio ambiente já é um impacto que a gente tem que discutir muito e já é, por si só, já é uma condicionante sine qua non para a gente pensar em um projeto. Mas quando você ainda acrescenta a questão do aquífero que a gente tem, que é a caixa d'água, que é para a região da Grande BH, então você tem um impacto em milhões de pessoas poderão ficar sem água. Mais 40% de alimentação que vai para o Ceasa. Então é um impacto também, não só para Igarapé, é um impacto para a Grande BH. Grande BH. Então é interessante essa pauta, não só para Igarapé, eu acho que é uma pauta que deveria e deve ser encarada por todos os Depois que eles municípios da Grande BH. Depois que eles conseguirem retirar todo o minério ali, que vai ser um volume muito grande, eles simplesmente vão embora Sim. e a cidade fica destruída. E a linha férrea ela intensifica a exploração. Então, ou seja, ela vai fazer com que tire mais minério e gere mais impacto, né? E linha férrea em si, eu não sou contra. Se você for avaliar linha férrea, quando eu falo que eu não sou contra, é que eu acho que é o seguinte cenário. Lá no passado, RJK, a gente poderia ter pensado um país com mais linha férrea. Sim. Mas agora, nos anos atuais, a gente tem que pensar o seguinte cenário. Pode ter linha férrea em alguns lugares? Pode. Mas a gente não pode ter linha férrea onde já tem comunidades inseridas há mais de 30 anos. Porque quando você mexe nessa estrutura da comunidade, você está mexendo com história. Igual, por exemplo, o dia que eu tive conversa com alguns produtores, falou, Rafael, eu criei minha família tudo aqui, meus filhos, que agora já são pais. Os meus netos vêm também sendo criados com um recurso que a gente tira da terra com o nosso trabalho. Se me tirar o terreno aqui, eu não sei fazer mais nada. Eu não sei, eu não vou para trabalhar dentro de uma fábrica, não dou conta. Então, ou seja, você mexe toda uma conjuntura. Então, essa linha férrea, quando ela passa nesses territórios, ela está mexendo com a vida de milhares de pessoas. Além de mexer com a vida de milhares de pessoas, ela está trazendo impactos e são impactos irreversíveis. Sim. Você matou uma nascente ali, não significa que amanhã ela vai brotar do outro lado. Não. Né? Bom, gente, a gente está caminhando aqui já para o final, e aí eu vou pedir os dois aqui para pincelarem aí, ou dar uma luz para Igarapé, dos próximos passos aqui, para os próximos anos, do movimento de vocês, o que vocês estão almejando aí para os próximos anos, até a eleição de 2028. Que planos Igarapé espera de vocês aí para que 2028 tenha uma nova proposta, vai caminhar com uma proposta nova? Olha,
Agora eu estou na expectativa e trabalhando bastante para que eu consiga colocar tudo que eu discuti na campanha em prática nesses 4 anos. É, o vereador ele não tem um plano de governo, Aham. porque a gente não é o executor. Isso. Mas a gente tem pautas que a gente apresenta na campanha que a gente faz o compromisso de lutar. E aí eu venho ao longo desse primeiro ano e vou continuar assim, tentando, de acordo com o meu planejamento, de fazer tudo que eu planejei até o término desse mandato. A minha ideia é fazer um bom mandato. Eu não penso diretamente a 2028, que eu acho que é um futuro ainda distante, vamos dizer assim. Mas eu busco fazer um bom mandato para que na hora que chegar lá na frente, independente da avaliação que eu busque, eu esteja merecendo a confiança da população. Então eu me cobro muito, né, de dar resultado, de entregar o que eu prometi. Tem uma promessa que eu fiz que eu já cumpri boa parte dela e em breve vou cumprir mais uma parte. E a ideia é que no terceiro ano de mandato já esteja 100% efetiva, que foi, eu fiz o compromisso de plantar uma árvore por cada voto obtido nas urnas. E eu tive 547 votos. Desses 547 votos, eu já plantei 100 árvores na primeira etapa. A gente já está programando para os próximos dias aí, no mais tardar, nas primeiras semanas de janeiro, fazer o plantio de mais 150 mudas e ao longo, aproveitando esse período chuvoso, completar as 547, quem sabe plantar um pouco mais, porque uma cidade arborizada é uma cidade com mais qualidade de vida. Então, de forma resumida, eu pretendo fazer um bom mandato, né, lembrando de tudo que eu falei em campanha, para que em 2028 a população veja que valeu a pena ter saído de casa para ele depositar um voto de confiança no Rafael Webert. Bacana, o propósito de plantar árvores aí foi muito bacana. E outros vereadores aí, outros políticos sigam esse exemplo, né? Muito bom. Nós precisamos ter e que você multiplique também votos e árvores aí no próximo mandato. Meu amigo Cleicinho. Hoje a política na minha vida, ela serve como um instrumento. Eu sempre fui um cara inserido em projetos sociais, sempre fui um líder comunitário, então sempre estive dentro das comunidades. E eu entrei na política com o intuito de fazer da política um instrumento para poder mudar de fato a vida dessas pessoas. E não seria mudar ajudando uma pessoa individual, é no coletivo, é um projeto que você consegue aprovar. Esse ano eu consegui aprovar um projeto de Wi-Fi gratuito, que é o quê? De ter um Wi-Fi liberado nos espaços públicos, que é onde a pessoa que não tem condição de ter uma internet de casa poder ter esse acesso. Então, a política hoje, ela serve na minha vida, eu vivo a política 24 horas por dia, para poder fazer jus àqueles 515 votos que eu obtive nas urnas. Então, eu tenho um mandato fiscalizador, eu sou bastante atuante, e eu pretendo seguir assim até o final do meu mandato, cumprindo com a população, que é o dever do vereador de fiscalizar e que é o principal, que é ser a voz da população lá na Câmara e poder representar todas as comunidades, principalmente aquelas comunidades carentes e que é afastada no ditado popular, quando se fala que o poder público pouco enxerga, né? Aquelas Sim. regiões mais afastadas. Então eu pretendo seguir nessa pegada de fiscalizador atuante até o final do meu mandato e cumprir com tudo que a gente vem prometendo aí, que é de ser o vereador que vem dar a voz para a população. Maravilha. Gente. Basicamente, em 2024 assinaram uma procuração para a gente representar 46 mil habitantes. E a gente tem um compromisso muito, muito grande com essas pessoas. O que a gente faz é honrar esse compromisso para que em 2028 a população veja que valeu a pena dar esse voto de confiança. E uma das coisas que o Cleicinho falou ali, que eu acho super importante, é que o nosso mandato vem ganhando o nome de um mandato que dá voz para a população. Eu não estou entrando em mérito de outros mandatos, de não dar voz ou dar voz. Falando do meu e do vereador Cleicinho, a gente acha que a principal função nossa é essa, dar voz para as pessoas que precisam falar do que tem incomodado elas no poder público. A gente tem uma questão assim, que as pessoas procuram, né,
bastante os nossos gabinetes, então a gente tem uma proximidade muito grande um com o outro, a gente sempre compartilha as ideias, obviamente cada mandato é individual, mas a gente também entende que quando a gente pode somar força, a gente consegue fazer uma luta que de fato vai poder representar até de maneira mais eficaz, né? Uhum. Então, assim, hoje a política, ela é um instrumento que a gente pode fazer com que mude a vida dessas pessoas. Eu queria aproveitar e agradecer ao Line 7. Obrigado, Bira, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu Nossa, sempre assisti os podcasts que vocês fazem. E, assim, hoje para mim é uma honra estar aqui, tá? Aquele treino com o mundo, ele gira muito rápido. Eu nunca imaginava que um dia eu poderia estar aqui, né? Então, assim, muito a obrigado. casa é sua. Depois você vai lá na Câmara tomar um café com a Irei, gente. E o que você precisar, pode contar tanto comigo quanto com o Rafael também. Isso aí. Também gostaria de agradecer pelo espaço, né, dizer que falar de política é algo que a gente já faz 24 horas, É, mas às vezes muitas delas ficam dentro do gabinete e você, com essa ferramenta, nos ajudando a dar amplitude, né, no nosso mandato, falar um pouquinho do que foi esse ano. Algo que a gente fica muito agradecido, né, por ter abrido as portas para a gente. E, de fato, agradecer vocês aí da equipe toda, parabenizar pela estrutura. A gente ficou muito satisfeito, muito bem recebido aqui por todos e dizer que pode contar com a gente aí para que a gente possa, sempre que possível, participar desse bate-papo, que foi satisfatório. A casa de vocês, nós agradecemos muito, em nome de toda a equipe, né, Line 7, agradecemos a vocês, né, que vieram aqui. Tenho certeza, para quem está em casa, também está muito satisfeito, não só com quem votou em você, Rafael, quem votou em você, Cleicinho, está satisfeito também com essa conversa, com uma conversa muito aberta, muito franca, sobre política e sobre política de verdade, com P maiúsculo, para uma cidade que é uma cidade muito bonita, muito importante para Minas Gerais, que é Igarapé, que tem um povo belíssimo. Então, vocês que estão assistindo a gente, agradecemos muito vocês estarem com a gente até esse momento e compartilhem, porque é importante você compartilhar, porque outras pessoas também poderão ter acesso a essas informações que vocês assistiram. Em nome da equipe Line 7, do vereador Peicinho, do vereador Rafael, agradeço a vocês e aguardamos vocês no próximo programa, no próximo podcast aqui no Line 7. Fiquem com Deus. Bora pra cima. valeu.